Hoje eu decidi dividir o vídeo em várias partes, até por conta do meu estado de saúde. O ar de Sorocaba continua muito poluído, já faz mais de um mês que estamos com o clima extremo, clima de deserto mesmo, muito calor, temperaturas acima dos 30 graus e umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Então o ar está muito quente, muito seco. Praticamente todo o Brasil, muitas queimadas, uma névoa cobrindo muitas cidades, inclusive Sorocaba. São Paulo, dias atrás, capital do estado, foi considerada a cidade mais poluída do mundo por conta da névoa provocada pelas queimadas. Então hoje eu estou muito ruim da rinite. Hoje eu estou à base disso aqui, soro fisiológico, né, colocando aqui na seringa, injetando nas duas narinas. E eu fiz também café com limão. Sempre funcionou em mim quando eu era criança. Minha avó materna sempre dava para mim, fazia para mim quando eu estava ruim. Porque eu sempre tive problema de alergia, rinite, desde criança. Então, eu estou à base dessas coisas aqui, mas mesmo assim, para honrar igual ao Senhor, e também para honrar a todos vocês que acompanham meu canal. Eu estou gravando esse vídeo para falar a respeito de um assunto que já faz 2 semanas que eu estou adiando, porque eu vou postando no meu canal aquilo que o Espírito Santo me manda postar. Inclusive, eu sei que o principal assunto dessa semana é o Troféu Gera Salvação, mas eu já tenho um vídeo sobre isso. E eu não pretendo deixar de seguir ninguém, não pretendo me desinscrever no canal de ninguém, ser participando disso. Porque eu sei que essas pessoas poderão se arrepender, Deus pode tocar no coração delas na última hora, elas não participarem desse evento, ou então, mesmo que elas venham participar, eu tenho certeza que o Espírito Santo fará com que elas se incomodem, não se sintam bem nessa premiação e nunca mais participem, mesmo que sejam indicados. Então eu quero falar a respeito da filha de Jairo, do próprio Jairo e da mulher de fluxo de sangue. Existem vários textos bíblicos que eu gostaria de ler, mas antes eu quero falar a respeito de um videoclipe, que já é um dos videoclipes mais assistidos do YouTube brasileiro, com mais de 151 milhões de visualizações, que é de uma música que tem tudo a ver, apesar de muitas pessoas dizerem, isso não tem nada, não está na Bíblia, não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica, não sei o que, mas a letra tem tudo a ver com essa passagem, né? Eu mencionarei aqui 3 passagens do Novo Testamento que falam sobre Jairo, a filha de Jairo, e a mulher com hemorragia. Tanto a filha de Jairo tem identidade desconhecida, né? Talita, na verdade, é menina em aramaico. É como as meninas eram chamadas lá em aramaico, e a mulher de fluxo de sangue também não era conhecida, era completamente desconhecida, embora a novela Jesus tenha colocado a mulher do fluxo de sangue como se fosse a mulher de José de Arimateia, mas aquilo lá é só para dar uma dramaticidade maior à história, mas não há nenhuma prova de que a mulher do fluxo de sangue tenha sido esposa de José de Arimateia, nem que a mulher do fluxo de sangue tenha sido a esposa de Jairo. Porque existe um detalhe interessante que devemos considerar aqui. A menina tinha 12 anos, a filha de Jairo. E a hemorragia da mulher cujo nome não conhecemos também tinha 12 anos. Ou seja, a mulher já estava sofrendo hemorragia durante 12 anos e a filha de Jairo também tinha 12 anos. São coincidências, né? Mas eu creio que existe um propósito para isso. Mas isso não significa que a mulher do fluxo de sangue tenha sido esposa de Jairo. Até porque a esposa de Jairo é mencionada logo depois, numa das 3 passagens dos evangelhos sinóticos que fala a respeito desse caso.
a mulher de Jairo é citada, né? Então, com certeza não há nenhuma relação entre a mulher de fluxo de sangue e a esposa de Jairo, apesar da filha de Jairo ter 12 anos e da mulher de fluxo de sangue ter sofrido de hemorragia durante 12 anos também. Então, eu quero primeiro comentar a respeito da letra dessa música que eu mostraria aqui. Eu sei que o YouTube mandaram mensagem para mim de direitos autorais, mas graças a Deus isso não comprometerá meu canal, porque até agora, graças a Deus, apesar de eu ter que dividir, né, por enquanto esse canal pessoal ainda não é monetizado, o meu canal secundário, que é o Adenal Sorocaba, já é monetizado, e às vezes tem que dividir a receita e tal, mas graças a Deus eu tenho certeza que se eu reagir a esse vídeo, o máximo que poderá aparecer no meu, como é que fala? No estúdio, mensagens assim, direitos autorais, mas nada que comprometa o meu canal, que derrube o vídeo, enfim. Então eu comentarei aqui a respeito desse videoclipe, dessa música que tem tudo a ver com essa passagem. E esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é da máquina de lavar. E como vocês podem ver aqui, o vídeo realmente tem 151 milhões de visualizações. Foi gravado há um ano. E eu já falei várias vezes aqui da Caroline Frost. Agora deixa eu só... À medida que a música vai tocando, eu vou comentando a respeito da letra. E explicar por que ela tem base bíblica. Não foi fácil me encontrar aqui. Não foi fácil por quê? Vejamos o que está escrito aqui. Em Mateus, capítulo... Peraí que deu um problema aqui. Esse pedestal aqui tá me dando uma canseira. Peraí. Mateus capítulo 9, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, aqui está falando do jejum, né? Cura do paralítico em Cafarnaum, jejum e tal. Isso foi lá em Cafarnaum, aí o Jairo foi atrás dele. Aqui fala um chefe, né? Era o chefe da sinagoga, no caso, né? Sinagoga de Cafarnaum. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Ou seja, ele já sabia que ela tinha morrido. Mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. Continuando. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Isso é o que diz as outras passagens, né? Se você falar no Evangelho segundo Marcos e segundo Lucas, tanto Marcos quanto Lucas interpretam. Aqui, ó, essa aqui é a letra. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui, minha filha está quase morrendo lá em casa. Então aqui, o Marcos e Lucas dizem que ela estava quase morrendo. E aí no caso, porque eles devem ter ouvido de alguém, né? Porque eu acredito que Lucas pegou as informações de Marcos, o Evangelho segundo Marcos foi escrito primeiro, e Lucas pegou informações de Marcos. Já Mateus estava lá com Jesus quando isso aconteceu, então Mateus foi mais preciso. Mateus realmente sabia que a menina já estava morta, então ele colocou nos seus escritos de que a menina já estava morta. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Agora, por que muita gente mete o pau nessa música? Porque fala que a música é antropocêntrica, porque fala do ser humano, mais do ser humano do que de Deus, que como é que pode... Porque, parando para pensar, a maioria das pessoas que metem o pau nessa música, ou não leram a Bíblia direito, não tem a menor noção de que ela fala justamente dessa passagem aqui, da filha de Jairo, ou então estão tão cansadas de mensagens de massagem de ego, mensagens antropocêntricas, que qualquer mensagem de conforto, de consolo,
para tranquilizar as pessoas, tirar as pessoas da ansiedade, da depressão, de alguma doença. A pessoa já acha, é massagem de ego, mensagem antropocêntrica, mensagem que exalta mais o ser humano do que a Deus, não sei o que, não sei o que. Então, as pessoas estão cansadas de tanto coach pregando na internet, né? De tanto coach ficando rico, até mesmo usando a fé, né? Usando a religião para ganhar dinheiro, para ficar rico. Então as pessoas estão cansadas disso. Então quando vê uma música como essa, as pessoas metem o pau. Mas porque elas não conhecem a Bíblia, não sabem a letra. Pessoas estão tão revoltadas contra tudo, que não tem um esforço, tem preguiça de ler a Bíblia. Ou então não lembra mais como é que é a Bíblia, não esquece que essa texto tem tudo a ver. Continuando aqui a passagem, aqui na Mateus capítulo 19, deixa eu ver se consigo ler aqui. E Jesus, levantando-se, o seguiu e também os seus discípulos. Então, realmente, Jesus teve a disposição de seguir. E aí, o refrão continua, o refrão que todo mundo canta na igreja atualmente. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Por que muita gente se identificou com essa música? Porque muitas famílias estão divididas, casais em crise, pessoas com depressão, pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, filhos nas drogas, marido no álcool. Então, muitas pessoas se identificaram com essa música, por isso que tem 151 milhões de visualizações, porque essa música fala praticamente tudo o que está acontecendo com a maioria das famílias, inclusive nas igrejas, dentro das igrejas acontece isso. Eu sei que eu estou aparecendo aqui no reflexo da televisão, mas é para que você veja o quanto eu estou enfatizando isso aqui, que as pessoas não conhecem isso aqui, ó. Você está vendo pelo reflexo da TV, ó? As pessoas não conhecem isso aqui, por isso que ficam falando um monte de coisa. Ouve uma música como essa, ficam apontando dedo para Cailane, apontando dedo para o compositor, pro Gilead Inácio, é o compositor dessa música aqui, o Gilead Inácio. Ficam apontando dedo pro Gilead, apontando dedo para Cailane, dizendo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é porque não conhece a Bíblia, não sabe a Bíblia direito e fica julgando, fica condenando, mesmo antes de saber o que está acontecendo. E as pessoas se identificaram com essa música, porque a letra é o Espírito Santo falando no coração de muitas famílias, de muitas pessoas que estão sofrendo, estão passando por problemas terríveis, não só de enfermidade, mas também de vício, de crises, crise financeira, crise no casamento, crise no relacionamento, enfim, um monte de coisa. E continua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Por quê? Porque o ideal, se nós analisarmos, se você lê a Bíblia, se você tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, você sabe que Deus deve estar no centro de tudo, ó. Você está me vendo aqui, ó. Deus deve estar no centro de tudo. Então é preciso que a família, que possamos resgatar os cultos domésticos, algo que muitas famílias já deixaram de lado, que são os cultos domésticos, que é a oração, leitura da Bíblia, até mesmo louvor, um hino, sei lá, que é a família na presença de Deus. Então a casa, aqui está falando da família, não somente de nós individualmente, seres humanos, que somos templo do Espírito Santo, mas a família como um todo, a igreja também. Somos casa de Deus, edifício de Deus, enfim. Aqui está falando de 3 níveis, né? O nível individual, o nível familiar e o nível da igreja. Então tem tudo a ver com isso. E continua. Filho, eu estou indo lá. Quer ver? Quer ver? Ou não? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, filho, eu estou indo lá, acertei. E ele foi mesmo. Agora vamos para outra passagem que tem tudo a ver com isso também. Aí do nada, Jesus estava indo lá ao encontro até a casa de Jairo, pessoal pressionando, pessoal apertando, Jesus com dificuldade para se locomover, aí aparece uma mulher do nada, como está aqui no versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia
Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então isso tem tudo a ver, né? Jesus interrompeu a ida dele à casa de Jairo e curou uma mulher que estava passando por um problema. Se as pessoas ao redor dela soubessem que ela estava imunda, né? Porque segundo a lei de Moisés, ela não podia nem chegar perto das pessoas, tem que viver isolada, ela poderia até ser morta. Se bem que a Bíblia mostra claramente que ela tem que ficar isolada, né? Não fala que é ser pedrejada, né? Mas provavelmente os fariseus, como os fariseus mudaram muitas coisas na Torá, em benefício próprio, acabaram acrescentando muita coisa. Então, com certeza, naquela época, a mulher que fosse imunda, né? A mulher que tivesse hemorragia, tivesse menstruada, ela seria apedrejada. Se as pessoas ao redor dela soubessem que ela estava imunda e tocasse nas pessoas, ela poderia até morrer apedrejada. Por isso que quando, em outras passagens, como eu lerei mais tarde, ela parece tremendo, de medo, com medo até de contar que ela estava naquela situação antes de ser curada. Mas aí continua. Deixa eu só continuar essa música aqui para ir até o restante da passagem. A promessa não morreu, a herança está de pé. Esse é a ponte. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida. Isso tem a ver com a mulher do fluxo de sangue também. Porque ela estava agachada e levantou. Chega. Deixa eu interromper aqui. Espera só um pouquinho. O restante desse louvor tem a ver com essa continuação aqui do texto. Nos versículos 23 a 26 de Mateus 9. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra, no caso Galiléia. Então, nas demais passagens, né, de Marcos e Lucas, né, os demais textos que registram esse acontecimento são mais detalhados. Aqui o de Mateus foi bem resumido. Foi bem resumido mesmo, mas dá uma visão geral do que aconteceu, mas teve muito mais detalhes que passaram despercebidos pelo Evangelho segundo Mateus. Mas os Evangelhos segundo Marcos e Lucas, os detalhes aparecem com muito mais detalhes. Por isso que eu acredito que Lucas, ele se aproveitou dos registros escritos por Marcos. Eu acredito que Mateus também, né? Aqui Mateus, que é assim, os evangelhos funcionam da seguinte maneira. Mateus escreveu para os judeus, retratando Jesus como o Messias, como o rei dos judeus. Marcos escreveu para os romanos, retratando Jesus como servo sofredor. Lucas escreveu para os gregos, retratando Jesus como o filho do homem. E o João escreveu para todo mundo, né? Principalmente para a igreja de Éfeso, que ele pastoreava lá no oeste da atual Turquia, falando de Jesus como o Filho de Deus, que para os judeus era algo absurdo. Como pode alguém se dizer filho de Deus, né? Se declarar igual a Deus? Então, o Evangelho segundo João mostra vários discursos de Jesus que despertaram inclusive a raiva, o ódio dos líderes judaicos. Por isso que eles quiseram matá-lo e efetivamente o mataram. Aí Jesus ressuscitou, como nós sabemos, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, apareceu para muita gente, subiu ao céu, hoje está dessa de Deus, esperando somente a ordem de Deus para buscar a sua igreja, ressuscitar os mortos e arrebatar a sua igreja, para irmos com ele para o céu. Aí a continuação, né, eu continuarei esse vídeo fora daqui. Já terminei de tomar água com açúcar. Eu
darei mais um jeito aqui no meu nariz. Eu pretendo terminar de gravar esse vídeo fora daqui. Eu vou do jeito que eu tô mesmo, eu só troquei a camiseta, mas eu tô de bermuda, tô de chinelo. Aqui, ó, tô de chinelo, tô de bermuda, então tá muito calor lá fora. Então eu terminei de gravar esse vídeo lá fora mesmo. Não sei se eu conseguirei passar por lugares que eu gostaria de passar, mas eu terminarei gravar esse vídeo lá fora, lendo as mesmas referências, a mesma passagem, só que nos evangelhos segundo Marcos e Lucas, que contam mais detalhes, que dão uma noção mais ampla do que aconteceu com Jairo, com a filha de Jairo e com a mulher com hemorragia. Olha, graças a Deus estou percebendo uma diferença enorme no clima. O ar já está mais úmido, o céu está para chuva, né? Porque a previsão de chuva para amanhã e depois, no caso domingo, segunda-feira. Eu voltei para o mesmo local onde eu tenho gravado um vídeo a respeito da mente criminosa, segundo uma conversa que eu tinha ouvido no ônibus a respeito da mente criminosa. Acho que era não lembro se era estudante de direito, mas enfim, né? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, mas eu gravei o assunto, eu postei no meu canal um vídeo a respeito desse assunto. Mas eu quero ler agora a mesma passagem de Jairo, da filha de Jairo e da mulher com hemorragia, aqui no Evangelho segundo Marcos. Aí você vê que é muito mais detalhado, você tem uma noção mais ampla do que aconteceu antes, durante e depois. Então, o texto no Evangelho segundo Marcos está no capítulo 5, do versículo 21 a 43. Então são mais versículos, mais detalhes. Apesar de Marcos ser um evangelho, Marcos ter escrito esse evangelho com bem menos detalhes, né? Um evangelho mais resumido, mais conciso. Mas esse trecho da filha de Jairo foi muito mais detalhado. Por quê? Porque Marcos, ele conviveu com Jesus. Apesar de não ter sido um dos apóstolos de Jesus, ele conviveu com Jesus, e os pais dele eram donos de um cenáculo, que foi o cenáculo onde Jesus se reuniu com os discípulos para a última ceia, onde os discípulos se esconderam após Jesus ter sido morto, crucificado e sepultado. Então eles se esconderam lá, onde a igreja se reuniu, os primeiros discípulos se reuniram naquele mesmo cenáculo, e nesse mesmo cenáculo ocorreu a descida do Espírito Santo lá em Atos 2. Mas aí diz o seguinte, o trecho no Evangelho segundo Marcos, nessa mesma passagem, né, da filha de Jairo, a filha dele e a mulher com fluxo de sangue, diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco, e ele voltou lá de Genezaré, Gadara, né, a terra dos Gerazenos, dos Gadarenos, tal, onde teve lá um endemoniado. Então aconteceu o seguinte: eles atravessaram o mar. Se você voltar o final do capítulo 4, começo do capítulo 5, eles atravessaram o mar. Teve lá uma tempestade, onde Jesus estava dormindo no barco. Aí os discípulos ficaram apavorados. Jesus acordou, os discípulos estavam morrendo de medo. Inclusive os pescadores, Pedro, Tiago e João, estavam com medo, porque era algo totalmente fora do normal. Aí Jesus acordou, acalmou a tempestade, chegaram até outro lado, onde estava o endemoniado gadareno. Tem um dos evangelhos que fala que eram 2, mas acho que o que estava mais fazendo escarcel, mais fazendo escândalo era esse aqui, que foi registrado no Evangelho segundo Marcos. E aí depois que Jesus curou, libertou lá o endemoniado, os demônios foram para os porcos se precipitaram, né, caíram no precipício e morreram. Aí foi uma das poucas passagens que Jesus autorizou uma pessoa que tinha sido curada, liberta, no caso de demônios, a contar para todo mundo, né? Porque em outras passagens Jesus proibiu, mas aqui ele autorizou que o endemoniado gadareno pregasse a palavra, falasse tudo que tinha acontecido com ele. Aí depois que Jesus voltou para Cafarnaum, estava uma multidão ali, e Jairo se aproximou de Jesus, como está aqui no versículo, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, ou seja, em Cafarnaum, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eu acho que foi logo depois, nesse versículo 21, houve a cura lá do paralítico de Cafarnaum, né? Como se for visto lá no Evangelho segundo Mateus. Logo depois que Jesus voltou, deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Logo depois que Jesus voltou,
de Gadara, houve a cura do paralítico de Cafarnaum, que desceram, 4 amigos desceram o paralítico pelo teto, tiraram as telhas, desceram pelo telhado e tal. Aí aconteceu isso aqui, versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, aqui fala o nome dele, e o Evangelho segundo Lucas também fala o nome dele, já Mateus não fala o nome. E vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Então, no Evangelho segundo Mateus fala que ela já tinha morrido. Aqui fala que ela estava morta. E o Evangelho segundo Lucas diz que ela estava moribunda, enfim. Mas de qualquer modo já estava morta, na verdade. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, era para ser um ciclo menstrual normal, mas esse ciclo menstrual se estendeu durante 12 anos. Com certeza ela estava cadavérica, estava muito fraca, né, de tanto ter perdido sangue. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ou seja, ela estava praticamente rastejando no chão, porque se a multidão a visse, se a multidão percebesse que ela era aquela mulher que estava imunda por 12 anos, repetindo, os mesmos 12 anos que era a idade da filha de Jairo, mas a mulher do fluxo de sangue não era mãe, não era esposa de Jairo, né? Não há nenhuma prova de que tenha sido esposa de Jairo, né? Que tinha uma filha que estava morta. Continuando. E também não era esposa de José de Arimateia, né? Foi esposa de José de Arimateia na novela Jesus, mas não há nenhuma prova de ter sido esposa de José de Arimateia, nem a esposa de Jairo. Continuando aqui no versículo, acho que eu falei, 28, né? Deixa eu ler o 28 também. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, dando uma bronca nele, né? Repreendendo o próprio Jesus. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Aí lá no Evangelho segundo Lucas ele fala, né, que de mim alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Ele, porém, deixa eu ver, versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, porque se ela fosse descoberta, com certeza ela seria morta, porque estava todo mundo imundo, todo mundo ao redor dela seria imundo, ficaria imundo, então com certeza ela seria morta. Por isso que ela ficou com medo. Cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai, tem paz e fica livre do teu mal. Então a multidão não teve coragem de matar a mulher, porque realmente percebeu, acho que só pela aparência dela, né, que com certeza ela estava pálida, estava cadavérica por conta da hemorragia de 12 anos. Acho que naquele momento o corpo dela já começou a sentir, ela já ficou corada, já ficou, talvez até tenha engordado um pouco instantaneamente por conta da cura. Então as pessoas ao redor dela perceberam que ela tinha sido curada mesmo e não tiveram coragem de fazer nada contra ela. Agora no versículo 35, falava ele ainda, para a mulher no caso, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não estava nem aí, porque estavam dizendo, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando da casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço dos que choravam e dos que pranteavam muito. Inclusive os que choravam eram pagos para chorar, eram as carpideiras, que eles recebiam para chorar em velórios. Ao entrar, Jesus lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tiravam o sarro, caçoavam, porque tinham certeza que a menina estava morta, né? Com certeza ela estava pálida, o corpo já estava duro, sei lá. Dependendo de quanto tempo que a pessoa morre, o corpo fica duro, fica rígido, e a pessoa fica pálida, o corpo fica gelado. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, no caso Pedro, Tiago e João,
e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer em aramaico: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, a mesmo tempo de enfermidade da mulher, que estava com hemorragia. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Então, para todos os efeitos, ela tinha apenas dormido. Jesus não mandou ninguém mentir, obviamente, né? Jesus não queria que ninguém mentisse, mas queria evitar um alvoroço maior, evitar algo mais... um tumulto maior. E aí, para que a confusão não ficasse ainda maior, ele disse apenas, ele mandou que a família não contasse para ninguém que a menina tinha ressuscitado. Para todos os efeitos, ela estava realmente apenas dormindo. E se nós analisarmos do ponto de vista espiritual, a menina estava dormindo mesmo, embora estivesse morta fisicamente, mas a menina foi ressuscitada logo em seguida. Então a morte é apenas uma passagem, é um estado temporário que só não acontecerá com aqueles que forem arrebatados. Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, somente aqueles que forem arrebatados durante a volta de Jesus não passaram pela morte. Mas os demais, né? Se Jesus demorar muito para voltar, pode ser que eu morra também antes. E aí, no caso, a morte será apenas um estado temporário, né? Porque para a pessoa que morre, é como se fosse um sono, né? Como se fosse um sono. E a pessoa que passasse pela morte antes da volta de Jesus apenas passaria por esse sono em que, como se ela estivesse com sono, dormindo mesmo, ou talvez até sonhando, porque durante a morte até a volta de Jesus haverá o estado intermediário, que é quando os que morreram em Cristo estarão no paraíso. Eu hoje mesmo assisti uma pregação do pastor Júnior Trovão, que tem a ver com o estudo que foi feito na nossa igreja também, a respeito do estado intermediário para os salvos, que antes de Jesus morrer e ressuscitar, o estado intermediário era debaixo da terra, juntamente com o inferno, só que havia uma separação, né? No Hades, no caso, nas profundezas da terra, e do lado, praticamente no mesmo nível, só que a uma certa distância, o paraíso. Aí depois que Jesus voltou e subiu ao céu, depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra e subiu aos céus, o paraíso subiu junto com ele. E agora o paraíso fica abaixo do trono, fica logo abaixo do trono de Deus. Então, quando nós morrermos, depois que Jesus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, todos os que morreram em Cristo a partir desse dia subiram, as almas subiram e passaram a ficar no paraíso, logo abaixo do trono de Deus, esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E as almas dos que estão lá no paraíso, abaixo do trono de Deus, desceriam juntamente com ele para voltarem para os seus corpos de origem, já transformados. Esses corpos seriam transformados, glorificados, né? E aí em seguida, os que permanecerem vivos durante esse momento, né, da ressurreição dos mortos em Cristo, serão arrebatados juntamente com eles, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, se não me engano. Então o que aconteceu aqui, como eu contei aqui, esse milagre, esses dois milagres, primeiramente o da mulher com fluxo de sangue, né, mulher com hemorragia, e em seguida a ressurreição da filha de Jairo, ocorreram logo depois que Jesus voltou de Gadara e curou lá o paralítico lá de Cafarnaum. Então, realmente a música que eu toquei no começo desse vídeo tem tudo a ver com essa passagem.
Aqueles que falam mal dessa música ou não leram a Bíblia, não conhecem a Bíblia o suficiente, ou estão tão fartos, estão tão cansados de pregações coach, pregações ou músicas que exaltam mais o ser humano do que a Deus. O próprio troféu Gerando Salvação exalta mais o ser humano que a Deus, por isso que eu sou contra. Eu fiz questão de mencionar no começo desse vídeo, porque as pessoas... o troféu Gerando Salvação está gerando muito escândalo, muita polêmica, muito debate no meio cristão sobre até que ponto devemos honrar as pessoas que trabalham para a obra de Deus, sem que isso se torne uma espécie de idolatria, de antropocentrismo, porque toda honra, glória e louvor deve ser dado somente a Deus. Até mesmo quando ocorre algum milagre, quando ocorre alguma cura, toda honra, glória e louvor deve ser dado somente a Deus e não ao ser humano. Porque quando o ser humano é glorificado no lugar de Deus, aí a própria bênção, a bênção que a pessoa recebe pode se tornar uma maldição, porque a pessoa acaba, igual aconteceu lá com a cura dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados e somente um voltou para agradecer, e esse um que voltou para agradecer era samaritano. Então, quando recebemos alguma cura, algum emprego, uma vaga na faculdade, qualquer coisa que nós recebemos da parte de Deus, que Deus permite em nossas vidas, devemos dar graças a Deus e dar a Ele toda a honra, glória e louvor. E não fazer como muitos fazem, de virar as costas para Deus, de abandonar Deus, de só porque recebeu uma bênção da parte de Deus, agora não preciso mais de Deus. Muita gente faz isso, infelizmente. Recebi uma bênção, recebi uma cura, recebi uma libertação, estou trabalhando, estou estudando, consegui uma vaga na faculdade, consegui uma promoção no serviço, agora não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais de Deus, não preciso de mais nada. Então muita gente, infelizmente, acaba abandonando a fé cristã, acaba virando as costas para Deus, rejeitando o Evangelho. E isso é horrível, porque demonstra a ingratidão do ser humano. Eu não sei o que aconteceu com o Jairo depois, né? Como eu repito, a novela Jesus fez um monte de licenças poéticas, colocou um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, para dar mais dramaticidade, para dar mais... para a novela ter uma certa audiência, ligando personagens que não tem nada a ver um com o outro, dizendo que a mulher do fluxo de sangue era a esposa de Arimateia, que o próprio Jairo teria sido aquele que deitou com a mulher adúltera, que seria apedrejada, mas lá em João 8, né, a mulher adúltera de João 8 teria sido amante de Jairo, ou seja, uma coisa nada a ver. E a Record, no caso, a Record TV, por meio da novela Jesus, acabou fazendo essa misturança toda, essa salada, para dar mais dramaticidade, para conseguir audiência. Então existe muita coisa nada a ver que acaba sendo feita para a pessoa ler a Bíblia. Até mesmo muita gente fala mal da novela, daquele filme, da série The Chosen. O The Chosen, quando estreou no cinema, foi o único filme que eu assisti neste ano. Eu não assisti nenhum outro vídeo neste ano. Deixa eu ver, acho que é por aqui mesmo. Eu não assisti mais nenhum outro vídeo neste ano de 2024 em protesto contra o que aconteceu com o filme Som da Liberdade, do filme Som da Liberdade não ter sido dedicado ao Oscar, ter sido praticamente desprezado. Então o filme The Chosen, né, os 2 primeiros episódios da atual temporada do filme The Chosen, acho que é a 4ª temporada, se não me engano, foi o único filme estrangeiro, o único filme em inglês que eu assisti neste ano. E acho que talvez eu não assista mais nenhum filme neste ano, nem filme brasileiro assisti. Tem um monte de filme brasileiro no cinema, mas não quero assistir. Talvez eu só assista no ano que vem, né, ou no final desse ano, não sei ainda. Mas esse filme The Chosen tem muitas licenças poéticas, muita coisa fora da Bíblia, personagens que não existem segundo a Bíblia, personagens que foram criados especificamente para a série.
Mas tem um ditado, eu não lembro quem inventou esse ditado, quem foi que falou isso, que o que onde a Bíblia não fala, eu me calo, uma coisa assim, né? Se a Bíblia não fala, eu me calo. Então a pessoa acaba omitindo certas coisas que não aparecem na Bíblia para não comprometer a credibilidade do texto bíblico, para não ir contra o que está na Bíblia. Então quero ver se eu consigo terminar esse vídeo numa praça que fica aqui na Vila Helena, para ler o texto lá do Evangelho segundo Lucas. Esse aqui é a Vila Helena, a Rua Belo Horizonte. Tá mesmo sábado na hora do almoço, né? Acho que são, deixa eu ver que horas são. São 15h38. Então tá muito movimentado o bairro, mesmo nesse horário. Quero ver se eu termino esse vídeo numa praça que tá logo ali. Eu sempre quis gravar vídeo nessa praça, mas eu tava com medo de não ter condições de gravar. Mas pelo jeito acho que dará certo. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro para ver como está o ambiente, a ver se realmente tem condição de gravar alguma coisa aqui. Eu acho que sim. Tem banco ainda. Eu achei que tivesse tirado os bancos daqui também, porque muitas praças de Sorocaba nem banco tem mais. Então eu faria o seguinte: eu terminarei de gravar esse vídeo aqui. Olha como é aqui ao redor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que dá pra gravar aqui na Gangorra. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Não, deixa eu gravar aqui na cadeira. Como é que tá a situação aqui? Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui na academia por enquanto. Acho que eu sentarei aqui na academia ao ar livre. Então eu terminarei de gravar esse vídeo lendo o que o Evangelho segundo Lucas diz sobre a mesma passagem. Está aqui no capítulo 8. Versículo 40 ao 56. Que é muito parecido, por isso que eu acredito que Lucas pegou informações de Marcos, registradas por Marcos, e buscou mais informações, entrevistou pessoas que tinham vivido na época para dar mais detalhes sobre a passagem. Lucas 8, a partir do versículo 40. Ao regressar Jesus de Gadara, lembrando que ele regressou de Gadara, chegou a Cafarnaum, teve um milagre lá do paralítico. A multidão recebeu com alegria porque todos estavam esperando. Aí após Jesus ter ressuscitado, Jesus ter curado o paralítico de Cafarnaum, aconteceu isso aqui no versículo 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Então, um detalhe também que eu esqueci de mencionar: Jairo, se eu não me engano, no Evangelho segundo Marcos, Mateus e Marcos, né, registraram isso, que Jairo chamou Jesus de mestre, ou rabi. Então, se ele chamou Jesus de rabi, se ele, sendo fariseu, sendo chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, né, aquele que administrava a sinagoga, e com certeza da seita dos fariseus, que odiavam Jesus, queriam colocar Jesus à prova a todo momento. Então, mesmo assim, Jairo chamou Jesus de mestre, porque tinha acabado de ver o que Jesus tinha feito com o paralítico de Cafarnaum, e ele teve coragem. Isso deu coragem para Jairo, para que ele pedisse que Jesus ressuscitasse a filha dele, porque ele sabia que a filha dele estava quase morrendo. Provavelmente ele já tinha acabado de receber a notícia de que a menina tinha morrido, e mesmo assim ele
ou então ele sabia que estava morrendo, ele deduziu que ela já tivesse morta, né? Podia ter acontecido isso, ele deduziu que a filha dele já tivesse morta, mesmo assim ele falou que para estar a filha dele. Como diz aqui, voltando a ler o versículo 41, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrou os pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morta. Enquanto ele ia, as multidões apertavam. Aqui parece que o ar ainda está meio carregado, mas já está bem melhor do que nos últimos dias, graças a Deus. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões se apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Somente Lucas registra isso, que Jesus dizendo que alguém tinha, ele sentiu que alguém tinha tocado porque dele tinha saído poder, ou virtude, como diz na edição revista e corrigida. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então Jesus disse à mulher: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Repetindo, ninguém teve coragem de matar a mulher, mesmo que ela tenha tornado imundos todos os que estavam ao redor dela, todos que seus pais já tinham passado ficaram imundos, segundo a lei mosaica. Mas mesmo assim ela não foi morta, não foi apedrejada, porque todos que estavam ao redor dela perceberam que ela tinha sido curada, porque a aparência dela tinha mudado, tudo. Falava ele ainda no versículo 49, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Salva da morte, no caso. E creio que no sentido espiritual também. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Repetindo, não há nenhuma prova de que a mulher que tinha acabado de ser curada de hemorragia era a mãe da menina e esposa de Jairo. Mas é uma coincidência que pode até ser usada como tema de um sermão, de que a hemorragia tinha durado 12 anos, que era a mesma idade da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Então Lucas, por ser médico, ele sabia, né? Ele tinha consciência de que a menina realmente estava morta, mas Jesus disse que ela estava dormindo porque era o sono da morte, né? Que a morte é um estado temporário e que após a morte seríamos ressuscitados ou para o tormento eterno no caso dos ímpios, ou para a vida eterna no caso dos justos. No versículo 54, entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te, que é Talita Cumi em aramaico. E voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, seja na área sentimental, na área familiar, na área emocional, na área profissional, na área estudantil, seja qual for o seu problema, saiba que Deus pode tirar você dessa situação, Deus pode tirar você desse caos, desse problema. Por pior que seja aos olhos humanos, por mais terrível que seja a sua dificuldade, Deus pode libertar você do álcool, das drogas, da prostituição, do crime organizado, seja qual problema que for, até mesmo uma enfermidade física, uma enfermidade da alma, como depressão, ansiedade, enfim, seja lá qual for o seu problema, Deus pode libertar você.
ouça a música que eu coloquei, ouça a música completa, né? Passa lá em Casa de Jesus, que eu coloquei no começo desse vídeo. Tenha certeza que o Espírito Santo falar ao seu coração por meio dela. Deus pode curar você, restaurar você de qual problema for que você esteja passando. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos com o canal. Deus abençoe. Saiba que Deus pode libertar você de qualquer problema, seja pior que for. E saiba que tudo que você precisa saber, de tudo, inclusive de como você deve se libertar desse problema, seja ele qual for, isso é escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Deus abençoe e até depois, se quiser.